A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Se você está assistindo essa aula é porque provavelmente você vai batizar nas águas e essas aulas serão discipulado para que você possa estar apto ali ao batismo, né? Aqui são conhecimentos mínimos necessários para que você possa batizar aí nas águas, tá bom? Então nós teremos apenas 7 aulas. Serão aulas rápidas, provavelmente muito do que for falado aqui você até já conhece, mas serve né, de revisão. Então eu conto com a sua cooperação, fique tranquilo que não serão aulas pesadas, aqui nós não iremos fazer prova a título de nota, se você vai passar ou não. É claro que nós teremos algumas perguntas ao final de cada aula, nós vamos ter algumas perguntas em que eu vou passar um link para vocês e vocês respondem tudo de forma online mesmo, mas aqui não é o intuito de reprovar nem aprovar ninguém. É o intuito mesmo de trazer um conhecimento, de trazer uma aprendizagem para que você possa se sentir aí apto e estar apto, né, a batizar nas águas. Então nós teremos 7 aulas e vamos começar pela aula Conhecendo a Bíblia. Então provavelmente você vai ter em suas mãos um material como esse, tá vendo? Conhecendo a Bíblia. Eu vou passar para você 7 aulas assim em folha também, tá? Impresso, eu vou passar para você o material. Se você ainda não pegou, me procure no próximo culto, me mande uma mensagem, me procure, que eu vou estar entregando nas suas mãos, tá bom? Já está tudo impresso aqui e eu entrego para você. Para essa aula, então, nós vamos precisar desse material e vamos precisar de uma Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, porque nós vamos precisar dela. Essa é a minha primeira Bíblia, olha como está. É a Bíblia do Obreiro. Eu lembro que quando eu assumi meu primeiro cargo na igreja, eu comprei ela, estou com ela até hoje. É uma Bíblia que eu já conheço. E parece que ela me conhece. Por incrível que pareça, eu às vezes quero abrir em algo e eu tô meio na dúvida de onde que é. Eu vou, abro ali, já sei mais ou menos, porque eu já fiz uma anotação, eu já escrevi. E aí quando pensa que não, já tô no texto que eu queria. Nem precisei procurar no Google, né? Então, você vai precisar da apostila, você vai precisar da Bíblia e você vai precisar também de uma caneta, um papel para você poder fazer as suas anotações, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre a Bíblia, conhecendo a Bíblia. E na introdução, nós vemos aqui já nessa primeira aula aqui da apostila, nós já vemos que o intuito aqui é trazer o significado da palavra Bíblia, né? A palavra Bíblia, ela vai significar livros, porque são vários livros reunidos em um livro só, né? Então Bíblia é justamente o original é isso, livros, né? E a Bíblia, você precisa entender algo, ela é a palavra de Deus. Então quando você questionar assim, olha, eu queria ouvir Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Deus, ele até pode sim usar um profeta para falar com você. Deus, ele até pode falar diretamente ao seu ouvido e você ouvir a voz de Deus. Deus até pode falar ao seu coração e você ter paz em tomar algumas atitudes ou em fazer algumas coisas. Mas a palavra de Deus é Deus falando conosco. É Deus falando com você. A palavra de Deus é inspirada por Deus, é inspirada pelo próprio Deus. É Ele quem reuniu esses livros, foi Ele quem inspirou cada escritor. Aqui nós temos aproximadamente 40 a 45 escritores, mais ou menos, e todos eles escreveram inspirados por Deus. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia, desde o seu livro mais antigo, que nós acreditamos ser Jó, até o seu livro mais novo, ou o último livro, que é ali Apocalipse, nós podemos ver que há um percurso de mais de 1000 anos entre um escritor e outro. E em nenhum momento a Bíblia ela se contradiz. Em nenhum momento a gente vai ler um texto que vai contradizer o escritor de 1000 anos atrás. A Bíblia, pelo contrário, se complementam. Nós conseguimos ler textos parecidos do Velho Testamento, textos parecidos do Novo Testamento e vemos que eles não têm choque entre eles se complementam. E o que é isso? Isso é a palavra de Deus. Eu quero te trazer um exemplo. Vamos dizer que hoje nós vamos reunir aqui 300 pessoas. E essas 300 pessoas nós vamos colocar ela em lugares diferentes. E vamos falar, não, 300 eu estou falando muito. Vamos reunir só as 40, igual os 40 escritores da Bíblia? 40 pessoas. Vamos colocar eles em 40 cômodos diferentes,
colocar eles em 40 lugares diferentes e vamos falar, escreve aí o que você quiser. Muito provavelmente, eu te dou 100% de certeza, melhor dizendo, que eles não escreverão a mesma coisa. Ou pode ser que um escreva sobre a cor azul, o outro vai escrever sobre a cor rosa, o outro vai escrever sobre o homem, o outro vai escrever sobre a mulher. Eles não escreverão uma história só. Tenho certeza disso. E a palavra de Deus não. Ela foi escrita por essas 40 pessoas e elas foram escritas como se fosse um continuando a história do outro, como se fosse um complementando. Muitos deles que escreveram a Bíblia nem se conheceram. Por exemplo, Moisés não tem nada a ver com Davi, veio muito antes, né? Moisés que foi quem escreveu ali o Pentateuco. Nós vamos ver o que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele nem nunca viu Davi. Nós vamos ver que em outros casos eles nem se cruzaram. Em alguns sim, por exemplo, Paulo conheceu Pedro, Pedro andou com os discípulos, né? Então ali o Novo Testamento eles já se conheceram, mas ao mesmo tempo que Paulo não conheceu Davi, ao mesmo tempo que Paulo não viveu com Neemias, então eles não se conheciam e escreveram a mesma história, ou uma continuação dessa mesma história. Então isso só mostra que foi inspirado por uma pessoa só, ou melhor, por um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a junção de vários livros em um só. E em sua vida cristã, você precisa entender que para ser crente, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir Deus falar conosco através da Bíblia. Então, na nossa vida cristã, você vai estar batizando, mas você talvez já tenha uma vida com Deus. Você precisa entender que para ter uma vida com Deus verdadeiramente falando, você precisa fazer a leitura da sua palavra. Nós vamos falar sobre isso. É a palavra de Deus, é um manual. É como que se eu quero cursar direito, eu quero fazer direito, assim como eu sou formado em direito. E para fazer o curso de direito, nós temos um livro dessa grossura que se chama Vade-Mecum. E esse livro, é claro que eu não vou decorar todas as leis, é claro que eu não vou saber todas as leis, mas é bom que eu tenha esse livro e que eu faça a leitura diária, porque eu vou precisar em algum momento de alguma lei que está naquele livro. Então, para a vida profissional é assim, para a vida com Deus é assim também. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus e que eu preciso ouvir a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, tá bom? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, porque através dela o Senhor se dá a conhecer aos homens. Isto se chama revelação divina. O que isso significa? Significa que a palavra de Deus é Deus se revelando a nós. Como que nós saberíamos os milagres que Deus fez, que Cristo fez? Como que saberíamos como que começou? Vamos lá, Moisés escreveu Gênesis. Deus revelou para Moisés como foi a criação, como foi o princípio de tudo. Se Deus não tivesse feito isso, nós saberíamos a história de Adão e Eva? Se Deus não tivesse revelado a Moisés? Não. Então, a Bíblia é Deus se revelando a nós. É como se Deus estivesse falando, olha, esta palavra aí é eu mostrando quem eu sou para você. O que eu posso fazer. Teve uma vez que teve um dilúvio, mas no dilúvio foram salvos Noé e a sua família. Teve uma vez que tinha uma torre de Babel. A gente destruiu aquela torre, eu destruí aquela torre. Então Deus revela, Deus mostra aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer. Então a palavra de Deus é Deus se revelando a nós. E quando nós falamos sobre intimidade com Deus, sobre saber quem Deus é termos conhecimento da palavra. Intimidade com Deus, ela requer no mínimo duas coisas. É igual uma intimidade com um amigo. Para você ser amigo de alguém, você precisa falar com ele e ouvir ele falar. Então, como você fala com Deus? Orando. E como que você ouve Deus falar? Principalmente através da palavra de Deus. Amém? Então, apesar dos livros serem escritos por pessoas diferentes, como eu falei, em épocas diferentes, e depois unidos em um livro só, a Bíblia é completa, perfeita em unidade e harmonia. Como eu falei, um texto não contradiz o outro. E 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a parte A, vai falar que toda a escritura
é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura. Então, tudo que está aqui é divinamente inspirado por Deus. E você precisa conhecer, você precisa saber o que está escrito nesse manual. Até para que pessoas não venham lhe ensinar da forma errada. Olha, eu sou o seu pastor, eu estou lhe ensinando. Mas pode ser que um dia eu me desvirtue aí, em nome de Jesus isso não vai acontecer. Mas pode ser que um dia eu me desvirtue e comece a pregar heresia. E aí, como que você vai saber se eu estou pregando heresia ou não? Você não vai poder chegar no céu e vai falar assim, ó, Deus, né? No céu não, no julgamento. Ó Deus, eu fui enganado, a culpa é do Rodrigo. Não. Você tinha que ter lido, você tinha que saber que não é uma heresia. Você não poderia ser enganado. Se é uma heresia, opa, peraí. A Bíblia não diz exatamente isso. Então você precisa conhecer isso. Há um peso sobre isso. Você precisa saber. E nós vamos falar mais à frente sobre uma leitura normal, uma leitura a título de conhecimento e vamos falar sobre uma leitura a título de estudo, tá bom? Mais à frente vamos falar sobre isso. Tópico 2. Nós já falamos a introdução, já falamos a Bíblia em suas mãos e agora nós vamos falar o tópico 2. Como usar a Bíblia na igreja. Primeira coisa que você precisa entender é que a Bíblia ela é dividida em dois períodos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, começa em Gênesis e termina em Malaquias. O Novo Testamento inicia-se em Mateus e termina em Apocalipse. Tem 27 livros. Todos juntos reunidos formam 66 livros. E como você ter habitualidade com a Bíblia? Como você manusear a Bíblia? Primeiro, te dou uma dica. Se você não conhece todos os livros da Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, aqui ó, deixa eu te mostrar. Existe algo chamado índice geral. Faça uma leitura desse índice geral para você se familiarizar, você saber o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, você saber o que está introduzido no Antigo e no Velho Testamento e o que está introduzido no Novo Testamento, tá vendo? Carinhosamente a gente chama o Antigo Testamento como o tempo da lei e o Novo Testamento como o tempo da graça, tá bom? E no meio desses, não sei se nas Bíblias de hoje tem, mas na minha tem. No meio do Velho Testamento para o Novo Testamento tem uma página em branco, que é o interstício bíblico, é um período longo que Deus ficou sem falar. Né? Nós não sabemos o que Deus falou. Deus ele não quis revelar. É um período muito longo entre Malaquias e o fechamento da promessa até o cumprimento da promessa do Novo Testamento. Então, a Bíblia são 66 livros. Agora, deixa eu te falar algo. A Bíblia não está na ordem cronológica. E é por conta disso, muitas vezes, que isso nos atrapalha, né, a ler. Até tem livros, existe um livro que eu li uma vez na minha adolescência que fala a Bíblia contada como uma história só, né? Mas a Bíblia por si só ela não tem uma ordem cronológica, ela não respeita uma ordem cronológica. Nós vamos ver, é claro que tem essa diferenciação de Velho Testamento e Novo Testamento, aí sim nós sabemos que é mais antigo e o Novo Testamento mais novo, mas quando a gente analisa livro a livro, nós vamos ver que às vezes nós estamos lá nos profetas menores, que é ali no Velho Testamento, no finalzinho, e nós vamos ver que tem alguns lá que viveram na mesma época de Neemias, que está aqui mais pro começo. Então, por uma ordem cronológica, era para eles estarem juntos, né? Um continuando o outro. Mas não. Não existe uma ordem cronológica, mas isso não te impede, tá, de ler a Bíblia. Isso não te impede. Você pode buscar uma leitura mais com uma ordem cronológica melhor na internet. Tem planos de leitura de ordem cronológica, se você achar que é melhor, né? Ou esse livro também você pode procurar para lhe ajudar. Esse livro que eu te falei, A Bíblia Contada em uma História Só, ela não vai substituir a Bíblia, mas é para que você possa ter na mente, mais ou menos, como aconteceram os fatos. Né? O povo de Deus no Egito, o povo de Deus foi libertado, né? Vai contar todo esse, vai contar ainda mais antes em Abraão, enfim, então em uma história só, tá? E para que você encontre facilmente um texto na Bíblia, a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos. E o que eu preciso que você entenda, primeiramente?
é que, embora a Bíblia seja dividida em capítulos e versículos, ela originalmente não foi escrita assim, né? Hoje nós temos capítulo e versículo. Eu vou abrir aqui para você. Livro de Jó. Capítulo é sempre esse número maior, né? Aqui, ó, 2, o 3. E versículo é o número menor, né? Aqui, ó. Versículo 2, 3, 4. A Bíblia, ela é dividida assim, mas ela foi dividida assim por uma fácil compreensão. Quando ela foi escrita originalmente, ela não foi escrita assim, ela foi escrita em uma história só. Por exemplo, não existia no original Jó 1, 2, 3, não, era uma história só. Não tinha vírgulas, não tinha pontos, né? Então, ela foi escrita sem vírgulas, pontos, sem capítulos. Mas para que possamos ter uma fácil compreensão, ela foi dividida assim. Então é por isso que o pastor fala, Jó, capítulo 1, verso 2. Porque imagina só, se fosse uma história só, como que a gente iria identificar? Irmãos, eu vou ler Jó. Onde? Jó, procurem na terceira folha. E as Bíblias que são diferentes, né? Então, para facilitar a nossa leitura, foi criado capítulos e versículos, tá bom? Então, nós precisamos compreender isso, tá? Vamos fazer um teste? Pega a sua Bíblia aí. Abre aí, por favor, em João 3,16. João, capítulo 3, verso 16. Vamos ver se você consegue abrir a Bíblia aí facilmente. Vou esperar alguns segundos, tá bom? Tá certo? Conseguiu? Então vamos partir para frente, vamos continuar falando aqui sobre como usar a Bíblia na igreja. Um outro ponto que você precisa entender também é que existe algumas traduções diferentes da Bíblia. E por serem diferentes, não é que uma é melhor que a outra, não é que uma contradiz a outra. O certo, né? Vamos falar assim, o certo, né? Porque pode ser que surja aí alguma Bíblia com a tradução que vai estar contradizendo a outra. Mas, enfim, até hoje não. A Bíblia tem diversas traduções. A mais famosa nossa é o João Ferreira de Almeida, que inclusive é a minha, né? E ele traduziu a Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em duas linguagens. Ela foi escrita em hebraico e em grego, certo? Em duas linguagens, hebraico e grego. E foi traduzida para o português, principalmente por João Ferreira de Almeida, que foi quem traduziu. Mas o que nós precisamos entender é que existem versões diferentes. Existe a NVI, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora. E essas versões, ela não quer dizer que um texto vai ser diferente do outro no seu sentido original. Não, não é isso. O que vai dizer é que palavras serão utilizadas diferentes. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13. Existe uma palavra utilizada lá que João Ferreira de Almeida, ele utiliza assim, caridade. Né? Ele utiliza a palavra caridade. Quando você pega uma linguagem nova, uma mais atualizada, uma linguagem de hoje, por exemplo, NTLH, né? A linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, você vai ver que não vai estar escrito caridade, vai estar escrito amor. O que João Ferreira de Almeida queria dizer era o quê? Realmente amor, só que ele usou a palavra caridade. E a nova linguagem já trouxe o quê? Trouxe a palavra direta, a palavra amor. Tá? Então, existem algumas traduções, elas são diferentes uma das outras. É por isso que quando a gente vai ler na igreja, a gente põe para ler todo mundo junto no telão, numa linguagem só. Porque se a gente for colocar para ler cada nossa linguagem, vira aquela bagunça, né? Cada um tem a sua linguagem diferente e tudo mais. Mas enfim, escolha a que melhor você se adapta. Para os jovens, eu indico muito a linguagem de hoje, tem palavras muito atuais. Por exemplo, ao invés de caridade, é mais fácil você entender amor. Né? Então, os jovens gostam muito da NTLH. Se você quer uma com um estudo mais aprofundado, procure King James, João Ferreira de Almeida. A King James é aquela que eu particularmente, muitos outros consideram a mais próxima do original, mas é uma leitura muito mais difícil. É uma leitura que você tem que ficar procurando significado de palavras, né? E a linguagem de hoje, ela já traz o que? Ela já vem tentando trazer uma facilidade, mas isso é o seu critério. Eu não quero dizer qual é melhor, porque você vai identificar aquela que é melhor para você, tá bom? Então, eu quero te fazer um desafio. Procure aí também na Bíblia agora, aí, 1 Reis, capítulo 9, versos 5 ao 14.
pare aí agora o vídeo, tá bom? E vá lá procurar para ver se você já identificou. Encontrou? Foi fácil? Espero que sim. Então, nós já conseguimos aqui falar sobre o segundo tópico. Lembrando que, deixa eu te falar algo, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, me mande um WhatsApp, me pergunte mesmo, eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Vamos para o último tópico, já estamos encerrando a primeira aula. Como usar a Bíblia no dia a dia? O primeiro ponto que eu quero que você entenda é que você não deve jamais utilizar a Bíblia apenas no dia do culto. A Bíblia ela precisa estar com você. A Bíblia ela precisa ser o seu livro de cabeceira. E eu não falo que você tem que ler a Bíblia ali, vou ler todo dia 10 capítulos. Vou ler. Não. Apenas leia. Ah, pastor, não sei por onde começar. Comece. Quer começar por Gênesis, o princípio de tudo? Comece. Coloque um plano de estudo, pesquise um plano de estudo. Às vezes na sua própria Bíblia tem um plano de estudo que você goste. Às vezes não, procure digite no Google, plano de estudo cronológico ou plano de estudo com a maior facilidade. Deixa eu te falar, existem planos de estudo que você consegue ler a Bíblia toda em 4 a 6 meses e você lendo apenas 2, 3 capítulos por dia, né? Dependendo do capítulo, um capítulo por dia. Então, existe uma facilidade hoje muito grande para você ler a Bíblia. Então, não leia a Bíblia só na igreja. Seja conhecedor, igual eu falei, às vezes eu tenho um texto aqui que eu quero procurar na minha Bíblia aqui e eu não lembro se está em Lucas, se está em Mateus. E assim, eu sei que eu fiz uma anotação, porque essa Bíblia aqui ela tem muito conteúdo já meu. Praticamente aqui toda folha que eu abrir, ela vai estar escrita alguma coisa, vai estar aqui ó, alguma marcação. Praticamente toda folha vai estar alguma coisa escrita ó, em cima. Então, conheça a sua Bíblia, domine a sua Bíblia, saiba o que está escrito realmente. É como se fosse uma conversa entre você e a sua Bíblia. Então, não leia a Bíblia só quando você for ao culto. Leia a Bíblia com o desejo de conhecer Deus através da Bíblia. O desejo de Deus, olha só, é que você seja um adulto espiritual e não uma criança. Lá em 1 Coríntios 13, 11 e 1 Coríntios 14, 20 vai falar sobre essa questão do adulto e da criança espiritual, do leite espiritual, né? Vamos abrir o texto? 1 Coríntios, que aí eu vou ler melhor aqui para você. Vamos abrir o texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. É tão interessante, porque às vezes quando eu coloco outra Bíblia que eu vou achar, eu não acho Coríntios, eu fico perdido. Então, aprenda a gostar da sua Bíblia, amar a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha só 1 Coríntios agora 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Tem um texto que fala, que Paulo também utiliza para falar, ó, leite não nos dê de beber, né? Porque sois ainda, aliás, leite eu dei a vocês para beber, porque sois ainda criança, na fé, no conhecimento. Então, que nós possamos ser adultos espirituais. E o que é um adulto espiritual? É alguém que tem maturidade, é alguém que conhece a palavra de Deus. E quando eu falo de adulto, é independente da idade. Tem adultos que, espiritualmente falando, ainda são uma criança, porque não leem a Bíblia, não oram, não jejuam. E tem crianças que, espiritualmente falando, são adultos. Por quê? Porque já conhecem a Bíblia, pregam, leem a palavra, estudam a palavra. Então, o convite de Deus para você é que você seja tão conhecedor da palavra de Deus, ao ponto de, espiritualmente falando, você ser conhecedor, você ser adulto, você ser um gigante, espiritualmente falando. Entendeu? Então não leia a Bíblia, não se surpreenda. O pastor pregou num texto hoje que eu nunca li. Não.
Você tem que ter assim, olha, esse texto eu já li, eu não conheço ele decorado, eu não sei o seu final, eu não sei qual é a pregação que o pastor vai usar, mas eu já conheço aquele texto. Então, seja um adulto espiritual, espiritualmente falando. Você precisa então entender que você não é para ler a Bíblia só no dia do culto. E a outra coisa que você precisa entender também é que você precisa se alimentar da palavra de Deus. Vamos lá. Tem pessoas que comem muito. Eu gosto, por exemplo, de comer muito. Tem pessoas que comem pouco. Mas até aqueles que comem pouco, em alguma hora do dia, ele tem o quê? Que comer. Em alguma hora do dia, ele precisa comer. Então você também, em alguma hora do dia, você precisa comer. A oração, uma vez um teólogo ele falou que a oração é como o ar que respiramos. Se eu parar de respirar, eu morro. Se eu parar de orar, eu morro. Então a Bíblia, eu também encaro dessa forma. Se eu parar de ler a Bíblia, eu corro um grande risco de morrer espiritualmente falando. Se eu parar de ler a Bíblia, eu corro um risco de desanimar na fé, de não querer mais servir ao Senhor. Então, leia a Bíblia todos os dias. Não precisa ser muito, vai de pouco em pouco, tá bom? Se alimente dela para que você não venha morrer de fome, tá? Para isso, depois você lê lá Jeremias 15:16 e Mateus 4:4. Outra coisa que você precisa entender para como usar a Bíblia no dia a dia. Você precisa, além de ler diariamente, você deve tomar uma decisão de estudar a sua Bíblia toda. E aqui deixa eu te falar, eu não sei quantos anos você tem de crente, você pode ser um neófito na fé, um novo, né? Novo na fé. Não sei nem se a palavra é essa, mas um novo na fé. Você pode ser novo na fé, como você pode ter muitos anos, você pode ter nascido no berço evangélico. Mas em algum momento da sua vida você precisa ter lido a Bíblia toda. Ah, mas é muito difícil, é muito grande. É muito grande. Mas é igual eu te falei, 2 ou 3 capítulos por dia, 1 hora você termina. Pode ser que não seja em 6 meses, mas em 1 ano você deve terminar. Então eu te desafio a ler um capítulo. Gente, vamos abrir aqui, ó. Gênesis capítulo 1. Ó, 31 versículos. Você lê isso aqui, se você ler devagar, parando, tomando um café, tomando um chocolate quente, você lê isso aqui de 5 a 10 minutos. O que é 5 ou 10 minutos do seu tempo? Então, você precisa tomar a sua decisão de ler a Bíblia e de estudar a Bíblia, tá bom? A leitura da Bíblia, nós já falamos 3.1, a leitura, que você precisa ler, tá? Todo dia você precisa comer, se alimentar. O segunda coisa, você precisa memorizar versículos. O que é esse memorizar versículos? Não é decoração de versículos, não é você decorar. Decoração não, usei a palavra errada. Não é você decorar versículos, mas é você entender o que a Bíblia quer dizer. Vamos lá, para você estudar para uma prova. É claro que existem matérias ou existem determinadas fórmulas, determinados assuntos que para você decorar é melhor, né? Mas na maioria das vezes, nos grandes casos, você precisa o quê? Aprender, entender qual é o propósito, e se chegar uma pergunta ali parecida, você aprendeu e você sabe aplicar o que você aprendeu. Então a Bíblia é dessa forma. Você precisa entender, você precisa aplicar o que você entendeu ao caso concreto, que é a sua vida cotidiana, tá bom? Então, memorize versículos no sentido de aprender os versículos. 3.3, estude a Bíblia. E esse estudo aqui, aí sim, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Na sua apostila aí, vai estar do A até o G, materiais que devem te acompanhar quando você for estudar a Bíblia. Pastor, para que estudar a Bíblia? Irmãos, para você conhecer a Deus. Entendeu? Não é para você ser melhor do que ninguém, mas é para você conhecer a Deus. É muito mais fácil você fazer algo sabendo o que você tem que fazer. Existe uma premissa no direito brasileiro que fala assim: ninguém pode se excusar de cumprir a lei. É um direito, é constitucional isso, tá? Você não pode se excusar de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Ou seja, vamos dizer que hoje é proibido vestir camisa azul. A lei diz que é proibido. Eu saí na rua. Quando eu saí na rua de camisa azul, o policial me parou e falou assim: ó, você vai ser multado, você tá usando de camisa azul. Eu não posso falar para ele, eu não sabia. Porque a lei, ela está disponível para ser lida, vai ser falado na televisão, igual a questão das máscaras, lembra? Então, você não pode entrar no shopping e falar, ixi, eu não sabia, não. Se você não usar,
Acabou, você já infringiu a lei quando estava sendo obrigatório, né? Então, você não pode chegar para Deus e falar: "Ô Deus, fiz isso aqui errado porque eu não sabia que era errado". Mas você deveria saber, filho. Você tinha a Bíblia, eu deixei escrito. Ah, Deus, eu não sabia que isso não poderia fazer. Ninguém me falou, mas tinha a Bíblia, você poderia ter lido. Você não pode chegar para Deus e dar uma de inocente, porque já está escrito. O que está escrito aqui para não fazer, não faça, tá bom? Então, estude a Bíblia, pegue esses passo a passo aqui, tá bom? E hoje nós temos a facilidade da internet. Você tem o seu pastor que quer te ajudar. Se você quiser estudar de verdade, procure o seu pastor que ele te ajuda, tá bom? Quarto, você precisa ter na Bíblia um momento de meditação. Salmos 1, verso 1 ao 3. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então você tem que meditar na palavra. É preciso que você se dedique à meditação diariamente. Selecione um momento específico, escolha um lugar especial a sós com Deus. É bom que você tenha um plano de estudo e que se constitua de passos bem simples. Então, nós concluímos aqui o nosso estudo sobre conhecendo a Bíblia. Eu vou disponibilizar um link para você, provavelmente no grupo de WhatsApp, e esse link vai estar o questionário essas perguntas que vão estar aí também na sua lição, e você vai responder este link, que aí eu vou ter acesso e vamos poder conversar, debatermos juntos depois, tá? Que Deus abençoe e abençoe o seu dia, abençoe a sua tarde ou abençoe a sua noite, o horário que você estiver vendo essa aula. Até mais!